acho que essa ponte com o espetáculo de teatro é algo que poderia ser promovido de uma maneira mais sistemática e que é muito pouco promovido, ou que às vezes vira um comércio também, né? Então tem muito grupo, muito espetáculo de teatro que vende e as crianças são despejadas no ônibus e depois voltam, mas não se faz nenhum trabalho em cima. Então eu acredito que essa aliança pode ser uma coisa muito positiva desde que ela seja bem pensada, né? Desde que ela seja feita com qualidade, com empenho, tanto da parte dos educadores como da parte de qual espetáculo é selecionado como digno de ser merecedor desse crédito. Não é qualquer espetáculo que é digno de ser levado para a escola ou que a escola vá ao teatro, né? E vejo um outro caminho, além dessa relação entre o teatro e a escola, que é o caminho de grupos, e há vários deles, principalmente de teatro infantil, que trabalham com um empenho pedagógico, né? Que tem na sua proposição do próprio espetáculo uma inquietação com a questão pedagógica. A gente pode enumerar vários, né? Eu gostaria de citar aqui o trabalho do Ilho Krugli, que ao apresentar um espetáculo, já o próprio espetáculo tem essa preocupação. Então acho que grupos de teatro que se dediquem à questão infância e juventude, ou que se dediquem a realizar um trabalho que tenha uma preocupação pedagógica, seria um outro caminho também, né? E há vários, só a gente tentar lembrar aqui, a gente vai lembrar de muitos. Então não sei, eu vejo essas duas coisas, não vejo a área de educação como uma salvação para o ator. Não. A Lígia gostaria de falar. Está na... Professora. Eu tinha visto ali. Eu cumprimento a todos. Meu nome é Esther Benevides. Pertenço a essa clã, que é o satélite. Desculpe o termo clã. Historicamente falando, clã é o início da família. Eu considero o satélite uma família. Eu sou professora. Me considero professora, apesar de aposentada há bastante tempo. E só depois de ser professora é que fui fazer teatro. Graças ao sindicato. Passei pela banca examinadora do satélite e tirei meu DRT. Porque faltava alguma coisa para me completar como professora, como profissional e como um ser pensante. Eu estou aqui para dizer o benefício que o teatro traz para a escola, como educadora que fui e que me considero. Na década de 50, vocês vão agora imaginar o que seria a década de 50. Comecei minha carreira de professora em São José do Rio Preto, cidade que eu considero como minha terra, apesar de não ter nascido lá. Na década de 50 eu dava aula Desculpe se estou me prolongando. Eu vou convidar a senhora para vir até aqui à frente, para as pessoas poderem estar no pé. Por que estão todos forçando? Vem a pé, é mais fácil. As pessoas te ouvem melhor, é importante ouvir a tua colocação. Mas vai ser tão rápido. Olha, ela tem um meio, né? Já que eu cheguei aqui, meu cumprimento a todos. Eu gostei imensamente das colocações, todas as colocações apresentadas pela mesa. Valéria, a mediadora, e a sua colocação também, a colocação da Sônia, e estou de acordo com tudo. Estou aqui para dizer o quanto o teatro é importante na educação. Então, voltando ao que eu estava falando, década de 50, vocês imaginam. Eu dando aula numa cidade próxima de São José do Rio Preto. Eu morava em São José do Rio Preto, mas professora de ginásio naquela época tinha que fazer o circuito. Isso. Então eu dava aula em todas as cidades próximas, né?
Mirassol, Uchoa, Cedral, Potirendaba. Eu agora vou me referir especificamente à cidade de Potirendaba, terra natal da nossa rainha do basquete, Hortência. Hortência não foi minha aluna. Na época eu dava aula no ginásio, Hortência ainda estava aprendendo a fazer as primeiras letras. Suponho. Eu dei aula lá até 61. Então, década de 50, eu em Potirendaba, eu carregava um mundo de material para os meus alunos. Eu usei muito a dramaturgia. Eu escrevia para eles representarem, porque eu já tinha descoberto neles aquela vontade de pôr alguma coisa para fora. Naquela época não havia televisão, graças a Deus, porque não atrapalhou o meu trabalho. Digo graças a Deus, porque eu pude trabalhar livremente. Não tinha aquela história do aluno querer ser estrela de televisão. Mas eles adoravam representar. Quando eu dava aula de História do Brasil, a gente dá aula de História do Brasil, dá aula de História da América, História Contemporânea, História Antiga, História Medieval, papapá, em cada série. Quem estudou naquela época sabe que era assim que se dividia o ensino. Então, História do Brasil, dada na primeira série na ocasião e também na quarta série, e depois no primeiro colegial, que era o segundo grau. Voltava a ler, só que em grau mais, em linguagem mais elevada, é claro, os acontecimentos são outros. E então eu comecei, vendo que os alunos não entendiam, Potirendaba, naquela época, que não havia nada, jornal, aluno tem o quê? Se informar de quê? Com o quê? Como o quê? Então aquilo que eu falava para eles estava muito longe. Longe. Difícil entender para eles, explicar para eles que era de Constantinopla, que estava escrito lá no livro. O que é que era de Constantinopla? Era uma mulher que chamava Constantinopla, caiu. Da onde que ela caiu? Então eu comecei a me valer do teatro, da dramatização em classe. E interessante como eles se entusiasmaram. No ano seguinte, todo aluno queria passar pela minha classe. Éramos 3 professores de história. Todos queriam estar na classe que eu fosse dar aula. As mães iam procurar. Qual vai ser a classe da Dona Esther? Porque o aluno queria fazer teatro. Com o professor de trabalhos manuais que havia naquela época, eles combinaram e fizeram, eles mesmos construíram um spec, uma cortina, porque eles queriam se vestir ali na classe. Eu não podia sair da classe, 50 minutos de aula, 50 minutos de aula. Então eles entravam ali, adoravam se vestir e pintar o rosto.